mais um dia, mais uma palavra. Hoje a palavra de hoje é Filipenses, capítulo 1, versículos de 1 e 2. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e os diáconos. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Essa carta que Paulo escreveu enquanto estava na prisão, escreveu à cidade, de Filipos, à igreja, para os bispos, diáconos, vem nos falar assim que é um dos princípios mais importantes que ensina aos filipenses, é que orar a Deus e confiar nele traz a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Cabe a nós empenharmos em seguir a Cristo. Podemos também ganhar confiança e, assim como Paulo, declarar: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Nesta mensagem, Paulo quer encorajar os nossos irmãos a permanecer em Cristo, mesmo no sofrimento, porque somente em Jesus seremos recompensados. Até que Jesus volte. Paulo quis dizer para que fiquem firmes na fé e unidos e trabalharem juntos para defender a fé em Jesus Cristo. E assim ensina Paulo aos filipenses a orar e a confiar em Deus somente. Nenhuma circunstância pode frustrar quem ora a Deus. Paulo estava preso e escreveu sua carta de exortação e alegria para com a igreja e seu povo filipenses. Ele estava aprisionado, mas a alegria dele era tão grande por aquele povo. Os nossos sonhos não podem ser frustrados e exortar a nossa alegria de cristão. Nenhuma carta de Paulo é tão alegre como essa que ele fez, mesmo estando aprisionado e no sofrimento. O apóstolo Paulo era um perseguidor da igreja. E quantos hoje cristãos não são perseguidores da igreja? E Paulo, quando conheceu a Jesus Cristo, ele era Saulo antes de conhecer a Jesus Cristo. Após ele conhecer a Jesus Cristo, ele virou Paulo e começou a pastorear. E foi seguidor de Cristo com tanta exatidão. A humildade é o fator principal, basilar e essencial na igreja de Jesus Cristo, e do que vence as diferenças entre mulheres, homens, a buscar o reino de Deus. Então, eis aqui a razão de todos se unir como Paulo e Timóteo e serem servos de Jesus Cristo. Não é a cor da nossa pele que nos une, ou nosso idioma, ou nossa cidadania, nosso time de futebol, ou até mesmo nossa linha de teologia. O que nos une é que fomos comprados pelo sangue de Cristo. Portanto, somos propriedade dele. Portanto, ele deve estar presente em nossas conversas, em nossas atividades, em nossas atitudes, em tudo aquilo que fazemos. A todos os santos em Cristo Jesus, como foi Paulo aos Filipos. Paulo, na carta, menciona a igreja antes de mencionar os ministros, os bispos, os diáconos, porque os ministros
existiu para a igreja, para edificar, beneficiar a igreja, e não ao contrário. A igreja não existe para fama ou domínio próprio, ou propriedade de ministro, ou de bispo, ou de diácono. A igreja, ela existe para poder cativar e buscar as pessoas que ainda não conhecem nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo fez isso com tanta garra, com tanta força, que ele foi o perseguidor de Cristo até a sua morte. A epístola é descrita a todos os santos. Todos aqueles que estão conectados a Jesus Cristo devem se submeter à palavra de Deus. Não importa se você é membro, diácono, pastor, líder de louvor, todos nós carecemos da palavra de Deus, a fim de termos o caráter de Cristo formado em nós e assim sermos santificados, purificados. E submeter a palavra pressupõe que você separa tempo para lê-la, estudá-la. Você é leitor que diz seguir a Jesus? Você tem feito isto? Tem separado um tempo da sua semana, do seu dia, da sua tarde, da sua noite, para ler a Bíblia e estudá-la e entendê-la? Essa carta de Paulo foi uma carta de amor ao Pai para você que está aí ouvindo. Então, gente, vamos orar mais, confiar mais em Jesus, entender mais a palavra e servir mais, não importa o que você é. O importante é seu coração estar na presença de Deus e se submeter à vontade dele e deixar que Jesus Cristo controle, somente Jesus, a sua vida, a sua casa, todas as coisas que a gente tem é porque Deus nos deu. Ele criou o mundo, Ele te criou, e se Ele te criou, você é parte dele. Então, confie mais no Senhor Jesus Cristo. Tenha mais fé. Ore mais e seja como Paulo. Escreve a sua carta diária para Deus. Converse, esteja na presença, que Ele está te ouvindo o tempo todo. Eu não sei da sua necessidade, mas Deus manda te dizer. Confia nele. Confia de todo o seu coração, que a promessa dele para a sua vida já está chegando. Acredite. Vamos orar? Senhor, meu Deus, Pai querido, Pai amado, Deus eterno e todo-poderoso. Senhor, que a sua vontade seja feita na minha, na sua, na nossa vida. E que tudo aquilo, Senhor, que veio para nos enganar, todo aquele espírito de maldição, todos os pensamentos negativos, tudo aquilo que não é de ti, Senhor, afasta de mim e coloque-me, Senhor Jesus, na tua presença cada dia mais. Pai querido, eu profetizo e agradeço e declaro vida, paz e abundância para essa pessoa que está aí precisando desta palavra no dia de hoje. Amém? Paz do Senhor, irmãos.